Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui, o objetivo vai ser mostrar alguma das muitas incoerências que estão ali presentes o tempo inteiro no mantra que foi criado para explicar a situação da economia brasileira. Então, você coloca lá no G, você lê uma matéria lá do G1, você coloca na Globo News, na Globo, mesmo Jornal da Globo, enfim, você vai ver o mesmo mantra com algumas variações ali, que aparece muito em 40 minutos do jornal analisando a reforma da Previdência, a necessidade da reforma da Previdência, você vai ver ali 3, 4 minutos ali, eles podem estar analisando outro fator. Então, qual que é o mantra? A linha central a linha central da análise do pessoal lá do Globo News, do G1, a economia brasileira tá em baixa, não conseguiu ainda se recuperar da crise de 2014. Eles medem isso pelo PIB. O PIB fechou o primeiro trimestre em queda, mas nos últimos anos está ali crescendo 1,1, está crescendo muito baixo, um crescimento muito baixo. Então, isso é um ponto de alerta para eles. Tá. Então, PIB está em baixa. Por que o PIB está em baixo? Porque investimento está em baixo. Por que investimento está em baixo? Porque a confiança do empresariado está em baixo. Por que a confiança do empresariado está em baixo? Porque as contas do governo estão estouradas e, portanto, precisa das reformas. Reforma da Previdência, mas, enfim, vai voltar ali cedo ou tarde a questão da reforma tributária e o tempo inteiro a reforma trabalhista está ali também presente. Tá, vamos começar com apresentar os pontos, as incoerências aqui. PIB está em baixo porque investimento está em baixo. É o investimento público ou o investimento privado que está em baixo? Eles uma questão, um indicador ali que eles não se preocupam muito. Por que eles deveriam se preocupar muito? Se preocupar com isso? Porque a explicação deles é completamente enviesada. Investimento está embaixo porque a confiança do empresariado está embaixo. Então, eles estão direcionando para o investimento privado. O investimento, então, se aumenta a confiança, quem vai investir mais é o empresariado. Tá. Então, mas o empresariado está com uma crise de confiança por causa das contas públicas, porque precisa das reformas. Veja que incoerência. O que eles estão querendo dizer é que a variável-chave que o empresariado analisa para investir são as contas públicas. E as contas dele mesmo lá? Eu brinquei lá no Twitter uma vez, já faz alguns dias, porque uma matéria do G1 que levava esse tipo de análise, inclusive para os consumidores. Então ele dizia lá que, o consumidor aí, o cara está segurando investimento, não está comprando geladeira, não está comprando TV, aguardando a reforma da Previdência. Ou seja, o governo tem que acertar as contas dele antes de eu acertar as minhas para eu poder investir. Tá. É o ponto mais esdrúxulo, mas vamos ignorar momentaneamente esse e analisar mais seriamente como se, precisa aumentar a confiança do empresariado. Tá, o que vai aumentar a confiança do empresariado? O que é mais importante que as contas públicas para aumentar a confiança do empresariado? Taxa de lucro, a taxa de lucro dele. Por que a taxa de lucro é importante? Não só por causa dos ganhos, mas são os próprios lucros que vão suportar os investimentos. E do outro lado, que quando você não investe com recursos próprios, você vai investir com recursos de terceiros. Então, é a questão do crédito. Essa análise já não aparece, a questão da taxa de lucro e a questão do crédito. Por que do crédito? O crédito, você vai entrando num ponto que para eles é muito sensível, que é na questão da concorrência. Não só na concorrência do mesmo setor, mas a concorrência entre frações do capital coletivo. Então tem capital produtivo versus capital financeiro. Capital financeiro aumenta a parcela deles, né? No bolo,
aumentando os juros e, consequentemente, aumenta os juros, cai o lucro do capital produtivo. Então, é uma questão de disputa que passa completamente despercebido na análise midiática. Um outro ponto, que a mídia, o negócio dela é olhar para o governo. Olhar para o governo para explicar a ineficiência, o problema da iniciativa privada. Então tá, vai olhar para o governo. Vamos pensar na questão de como que o governo está financiando o investimento privado. Não está dando destaque para isso no momento em que o BNDES está reduzindo, a Caixa e o BNDES estão reduzindo a oferta de crédito. Ou seja, se a preocupação é aumentar investimento, essas questões teriam que ter tanto destaque quanto a reforma da Previdência, no mínimo. A questão da redução da oferta de crédito do BNDES e da Caixa. Tá. Agora vamos para as questões que estão ali ligadas à taxa de lucro. Então, aí, o que é a questão mais empírica, né, que me chama mais atenção? Taxa de lucro dependendo ali da competição. Qual é a posição do Brasil no mercado internacional? Como que as empresas brasileiras estão competindo no mercado internacional? Aí, para analisar isso, tem que analisar o atraso tecnológico do parque industrial brasileiro, né? Que é a pesquisa. Isso aí tem alguma... ainda muito com espaço muito reduzido, mas tem algum trânsito ali na grande mídia. Então, a pesquisa lá do Paulo Morceiro da FEA USP teve um espaço, foi capa lá do Valor Econômico, ganhou ali alguns minutinhos na Globo News, mas veja que é um tratamento muito enviesado, porque essa questão é importante para a concorrência, aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional. Mas e as questões, voltando, pensando na taxa de lucro, e as questões que estão ligadas ali o que é o lucro? O lucro, a taxa de lucro está diretamente ligada ao mais valor gerado, a taxa de mais valor. Como a geração do mais valor depende de ter trabalho incorporado no processo produtivo. Então veja como que aqui entra de novo a questão do processo de trabalho que eu discuti. Já lancei o primeiro vídeo da série de vídeos sobre o processo de trabalho. Por quê? Na medida em que a base técnica aumenta a capacidade tecnológica, você reduz a participação do homem no processo produtivo, reduz a geração de mais valor. Obviamente que isso não vai aparecer na grande mídia. Mas não poderia aparecer em outros termos? Fala, não, aumenta a capacidade, a absorção de tecnologia no processo produtivo, gera desemprego estrutural, por mais que seja uma questão mais empírica, superficial, não estamos exigindo aqui que bebam, né, na fonte da crítica da economia política, mas é outra questão superficial, é outra questão mais empírica que não aparece, a questão de desemprego estrutural, porque é a incorporação, né, da tecnologia ao processo produtivo. E o outro lado, então tudo aqui, retomando o nosso fio da meada aqui, confiança do empresariado porque está embaixo, porque a taxa de lucro está embaixo. Como que você explica a taxa de lucro? Pode olhar para a concorrência, tem que olhar para a concorrência dentro do mesmo setor, e a questão dentro do mesmo setor e entre setores, né? Capital produtivo, capital versus capital financeiro, capital produtivo versus capital comercial. Outro lado, a massa de mais valor está sendo gerada, com que volume está sendo gerado mais valor. Para isso tem que olhar para o processo de trabalho. Base técnica, a questão do desenvolvimento tecnológico, já falei que aparece um pouco ali para analisar a questão da concorrência, de forma muito superficial como aparece. E, do outro lado, é analisar a questão da força de trabalho, porque o processo de trabalho incorpora capital constante e capital variável. Qual que é a situação ali? A força de trabalho no Brasil, ela tem a mesma qualificação? Dá para esperar dela a mesma produtividade que a força de trabalho japonesa, coreana? Não dá, mas é outra questão ali que não vai aparecer na grande mídia, principalmente que por meio disso ela teria que demandar mais investimentos em educação, e aí ela vai entrar naquela contradição porque ela está exigindo o arroxo das contas públicas. E aí a gente chega na questão que para mim é o que explica tudo.
qual o mecanismo mais fácil, né, o mais preguiçoso de resolver. Não é simplesmente uma questão de preguiça, mas tem uma questão de ser a solução mais fácil, que de resolver, aumentar a lucratividade é diminuindo o salário. Obviamente, você diminui o salário e custos trabalhistas, diretamente aumenta a taxa de lucro. E aí nisso, para isso, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária também, não está arrochando diretamente da força de trabalho, você está reduzindo a parcela que vai para o Estado, mas que volta, né, para a força de trabalho via educação pública, via saúde pública. A reforma tributária também, né, tem um efeito nisso. Veja como que é um discurso que é cheio de incoerências e tem uma questão ali de não querer explorar as questões. A real motivação dessas reformas estarem no centro da discussão não é porque as reformas não são fundamentais pelo lado para acertar as contas públicas. Elas são fundamentais para a iniciativa privada porque elas vão aliviar as contas das empresas, aumentar recursos diretamente do empresariado, reduzindo contribuição social, reduzindo salários, reduzindo a carga tributária. Então veja como que é um discurso que ele... Eu não diria que em todos os casos é um discurso mentiroso. Obviamente que em alguns casos é. Mas é produto dessa própria... Essa própria economicismo. É diferente de falar aqui, eu estou falando da crítica da economia política, desse economicismo, desse racionalismo formal, né, que marca os cursos, as ciências econômicas, né? Bom, eu já falei um monte aqui, mas de novo, a ideia aqui desses vídeos é, retruquem aí, tragam outros dados, informações, questões, e aí para a gente continuar a discussão, e gravando os próximos vídeos em cima desses comentários, dessas questões que vocês forem trazendo. Então é isso e até a próxima.